Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do podcast Capilar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, não é mesmo, Silvia? Com certeza, né? Como sempre, trazendo pessoas que vêm sempre agregar, trazendo informação, conhecimento, né? E pensando na qualidade de vida para vocês, né? Que é beleza com saúde. Nossa proposta no podcast Capilar é sempre falar um pouco sobre saúde, saúde capilar, saúde dos outros sistemas, né? Vamos trazer vários convidados especiais para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição com uma das nutricionistas mais renomadas de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, a Delisete Monteiro, que é nutricionista há mais de 19 anos, não é isso, Delisete? Isso aí. Se apresenta um pouquinho para nós, fala um pouquinho sobre a sua Primeiro, formação. obrigada pelo convite, estou aqui honrada, né, em poder estar junto com essa dupla aí maravilhosa. Então, né, esse ano agora eu completo 2 décadas aí de formação, né, final do ano faço 20 anos de formada. E eu digo que a nutrição é um leque, né? A gente não escolhe para onde a gente quer o norte, né? A nutrição vai levando a gente, o que aparece, se a gente, né, assim quiser, a gente vai entrando aí nos nortes que o vento vai soprando, né? E assim foi comigo, né? Eu comecei querendo uma nutrição esportiva, mas aí a nutrição foi me levando para outros fins. Logo de início eu comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação e eu tinha carteira assinada, né? Me contrataram mesmo para poder atender os clientes da farmácia. Uhum. E aí foi uma grande escola para mim. Lá eu fiquei 3 anos. E aí eu atendi, assim, uns 4.000 pacientes. Foi minha grande escola. E foi aí que surgiu a minha segunda pós-graduação, que foi a de fitoterapia, né? Já estava ali naquele contexto. E aí eu falei, não, tá na hora de realmente, já que eu tô aqui na farmácia, tenho os farmacêuticos para poder estarem me apoiando aqui na hora de eu formular e tudo mais. E foi assim que foi feito. E foi assim, maravilhoso. E o que me agrega até hoje, né? O que seria da nutrição se a gente não suplementasse, né? Daí que vem tudo, a raiz de tudo que eu estou vivendo hoje. O que seria da minha vida se eu não pudesse fazer uma fórmula fitoterápica para tantos fins, né? Fins estéticos, fins de saúde, né? E aí ali eu fui adquirindo a minha grande experiência clínica, né? Junto a isso, eu não só trabalhava ali, né? Fui trabalhar em hospitais, e aí eu fiz uma pós-graduação de vigilância sanitária, porque eu trabalhava em cozinha de hospital, e aí você tem que estar por dentro disso. Sim. Tudo eu tentava agregar uma pós-graduação ao que eu estava vivendo para poder dar o meu melhor, para poder dar um lado mais específico, né? E a vigilância sanitária me serve muito bem até hoje, né? Apesar da minha área não ser o UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, mas, por exemplo, se chega uma pessoa que quer abrir um restaurante, uma padaria, né? E quer fazer um manual de boas práticas, é um documento necessário para esses estabelecimentos, né? E aí eles pedem que a gente faça um documento chamado Manual de Boas Práticas, só o nutricionista que faz, só o nutricionista que realiza, e ele é muito rentável para o nutricionista, né? Então, a vigilância sanitária, ela serve não somente para me agregar, e não só serviu para me agregar aos hospitais, esses lugares, como também a questão do dia a dia, né? Quando aparece, Delisete, você pode? Aí, dependendo da época que eu tô, da demanda que eu esteja de trabalho, eu pego, não, muito trabalho, manual de boas práticas, né? Os meus amigos, meus colegas nutricionistas estão aí para concordarem comigo, né? Mas eu gosto de fazer e é bem rentável, né? Então, é mais um leque aí da nutrição, né? E aí, a nutrição clínica foi assim, porque eu gosto mesmo, né? O que eu amo fazer é consultório, é ambulatório, é o que eu amo. Então tem que ter. Saiu da faculdade, quer atuar em consultório, em ambulatório, faz a nutrição clínica. Porque é se especializar em cada patologia que você vai receber, em cada doença. É você ter uma especialização, um conhecimento maior sobre aquilo que você deu na graduação e
para fechar, para selar. E no meio desse processo, digamos assim, com, sei lá, 2 anos de formada, 18 anos, né? O transtorno alimentar caiu no meu colo, né? Eu fui trabalhar no órgão público e já tinha uma equipe de transtorno alimentar funcionando, né? E teve a possibilidade e a necessidade de abrir essa quantidade de profissional por causa da demanda que foi surgindo nesse setor. E aí, vamos lá, quem que a gente vai colocar, né? E aí, alguns nomes foram cogitados e eu e mais uma amiga, né, entramos nessa, fomos muito treinadas para isso, né? É bom deixar claro isso, que para tratar transtornos alimentares tem que ter muito conhecimento, tem que ter muito estudo e muito treinamento, né? Então, naquela ocasião, a gente pôde ter treinamento com serviços especializados no assunto, que veio do Rio de Janeiro para poder fazer treinamento, mentoria com a gente aqui, fora as literaturas, fora os congressos internacionais que a gente foi. E a gente, né, mergulhou naquele universo. E no final, vocês vão ficar ou não vão ficar? Porque tem que ter amor, tem que ter doação, né? Tem que ter empatia com o assunto. São casos pesados, né? Que a gente tem que tornar leves em cada consulta. Então, a pessoa tem que ter perfil, né? E aí eu falei, eu quero porque eu amei, né? E é o que eu amo fazer, é o que eu mais amo fazer. E aí agora, coisa de 4 anos atrás, 3 anos e meio mais ou menos, é que eu resolvi fazer a nutrição comportamental, que é a minha última pós, né, escolhida, digamos assim, ainda, né? Porque eu só vou fazer 20 anos, mas ainda tem muita coisa aí pra gente almejar. Né? E isso é que é o grande barato das profissões, Sim. né? É você cada vez querer mais. E aí eu fiz a nutrição comportamental, que foi a cereja do bolo, né? Que eu falo para todo mundo. Você, para tratar transtornos alimentares, você não precisa ter nutrição comportamental. Ela é para qualquer profissional que queira transformar a sua consulta numa consulta mais humanizada, numa consulta mais empática, né? Quando você quer que você usar as palavras certas com as pessoas mais calejadas, né? Então, assim, a nutrição comportamental vem trazer o lado da nutrição que poucas pessoas conhecem, né? Que é tão comum que tem eu falo isso o tempo inteiro, né? Transtorno alimentar tem em cada metro quadrado que a gente pisa na rua. Sim. E a sociedade não dá a menor importância. Quase nenhum profissional sabe. Os estudantes de nutrição não sabem. A menos que a gente vá lá para dar uma palestra, para abrir um curso, um seminário, né? Ninguém sabe a fundo o que é mesmo e como é o tratamento de transtornos alimentares. Interessante você estar falando sobre a cereja do bolo, né, da sua última pós-graduação na nutrição comportamental. Eu, como boa paciente de nutricionista, eu observo uma coisa interessante e acho que a maior parte das pessoas sentem a mesma dor que eu. A gente, como paciente, entende muito bem o que o nutricionista... A gente sabe ler o que o nutricionista passa, né? Assim, a cartilha do nutricionista, ela fica bem na geladeira, né? Então, a gente entende bem o que a gente precisa fazer. Mas a parte mais complexa é a adesão do que precisa ser feito. Então, a gente tem consciência daquilo que precisa ser reproduzido, né? Mas, mesmo assim, a gente, como paciente, tem dificuldade na adesão daquilo que é proposto pelo profissional. Dentro da nossa área, não é muito diferente, né? A gente recebe o paciente na tricologia e o que difere o paciente que vai ter sucesso no tratamento e o que não vai ter é a capacidade do paciente de aderir àquele tratamento, né? Ou seja, de ele realizar aquilo que foi recomendado pelo profissional.
Você falando dessa cereja do bolo, né, dessa pós-graduação, o que você acha que gera tanta dificuldade do paciente levar aquilo que o nutricionista solicita, né, para que ele alcance o resultado, seja no processo de emagrecimento ou no ganho de peso, né, ou de mudança de comportamento? Quais são as barreiras ali? O que você acha que é difícil de manejar, né, como nutricionista? Uma pergunta bem complexa, né? Porque isso também varia de pessoa para pessoa, né? A gente tem resultados maravilhosos. A gente dá alta nutricional para uns. E realmente, a adesão, se eu for juntar aqui os meus colegas de profissão, realmente é uma coisa que fica ali, né? Caramba, eu dou pouca alta nutricional, os pacientes não chegam até o final, desistem no meio do caminho. Apesar de toda essa empatia, de toda essa consulta que a gente tenta transformar ela em humanizada, né? Ainda tem. Por quê? Vamos lá, vamos pontuar, né? Tem a questão dos hábitos, né? Dependendo da idade, fica mais difícil ainda essa mudança, né? A questão da família, né? Às vezes é muito sofrido para o paciente só ele entrar naquele contexto. A família não participa. E assim, eu não estou aqui também apontando a família como errada da história. Porque, veja bem, eu posso comer pizza, o meu marido não quer, né? A nutricionista passou ali, uma dietinha, ele precisa seguir, mas eu não necessariamente preciso tirar ela da minha vida, eu quero. Só que se eu comer, ele vai comer também. Até onde eu posso ir, né, nessa abnegação? Até onde eu posso, né, negar essa pizza do fim de semana? E aí o nutricionista, que a gente é muito mal visto também, né? Porque a pessoa acha que vai no nutricionista e vai comer só alface, né? E não é bem assim, a história não é bem essa, né? A gente já mostrou que a gente consegue negociar, né? Inclusive uma viagem, o que se faz numa viagem? A gente consegue negociar até com suplementos, né? Como a gente fazer, como não destruir tudo que a gente conquistou durante meses numa viagem só, através de suplementos. O nutricionista vai muito além, né, daquele papelzinho da dieta, né? Então, assim, a gente está numa posição também, Maíra, de ouvinte e de uma posição de que você hoje tem um nutricionista. Então, usar menos a internet, né, o Google para as informações, né? Porque o que acontece? A pessoa está com a sua dieta ali, está pagando você se esforça todo ano para fazer uma atualização. Quer dizer, a atualização não é todo ano, é toda hora. Mas assim, às vezes você paga um congresso caríssimo. Todo ano eu me esforço para isso, para o paciente chegar na consulta e dizer que viu no Google que não sei o que. Uma dieta, uma dica. Então, seria muito melhor se ele falasse assim, eu estou sentindo isso, o que seria melhor isso? O que você poderia estar me mostrando ou me indicando para fazer nessas ocasiões? Eu tenho certeza que o nutricionista vai dar uma alternativa, uma outra visão, né? Então, assim, ele acaba realmente pegando a facilidade da internet, né? E desmerecendo um pouco o trabalho do nutricionista e acaba realmente não indo mais. Tipo assim, eu vou fazer isso aqui, que isso daqui me sai de graça, e eu também vou partir para essa. Também tem esse tipo de perfil, né, de paciente. E tem também os pacientes que realmente trazem uma demanda, tá? E que o nutricionista não sabe tratar. Como o transtorno alimentar, por exemplo. Quando é um TCA, que a gente fala que é o transtorno compulsivo alimentar, né? Se o nutricionista, ele não percebe que o paciente tem, ele não vai tratar como deveria. E ele só vai ser mais um profissional que vai passar na vida daquele paciente, entendeu? Ele não vai ter aquele olhar, não vai ter aquela fala, não vai encaminhar aquele paciente para os profissionais que para encaminhar, como geralmente nesses casos, psiquiatra e psicólogo, que vão tratar o transtorno alimentar como deveria,
né? E aí, realmente, ele não vai... Chega uma hora que ele desiste, porque ele não vai conseguir cumprir um plano alimentar. Não é assim que é feito. Nós temos instrumentos para tratar, ferramentas para tratar que não seja o plano alimentar fechado e engessado, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E temos pacientes e pacientes. Sim, eu te fiz essa pergunta porque eu te conheço como profissional, né? Eu sou sua paciente. E eu já fui em outros profissionais, obviamente, em outros momentos da vida. Eu te reencontrei, né? Essa é a grande verdade, porque eu fui sua paciente quando eu tinha uns 8 ou 7 Muito anos. novinha. E depois, sua paciente, depois de velha, né? E eu, obviamente, passei por outros profissionais ao longo dos anos. E eu te fiz essa pergunta porque, pra mim, é muito nítido a diferença no seu processo em cuidar, em tratar do paciente. A primeira coisa que me chama a atenção quando eu te reencontrei é que as suas perguntas são pautadas na vida do paciente. Como é que você tá? Como você tá com a sua questão? Qual é a sua questão? Então, a gente teve uma conversa muito tranquila. Eu não me lembro da balança, eu não me lembro nem sei se você me pesou, pra ser sincera, olha isso, né? Que é uma grande questão pra muitos que procuram um nutricionista, Verdade. né? Eu nem consigo me lembrar se você me pesou, eu me lembro da conversa que a gente teve. E uma coisa que me chama atenção no diferencial do seu atendimento é que você não foge da realidade do paciente. Eu já sentei em alguns lugares em que o que foi me passado fugia muito da minha realidade. Às vezes financeiramente, às vezes da realidade cotidiana do paciente, né? E o que me chama atenção no seu atendimento e aí eu não sei se vem da sua pós-graduação, da sua experiência, um pouco de tudo, que você constrói toda uma dieta baseada naquilo que cabe na realidade do paciente, mesmo que tenha que ser um processo de transição, que comece de um jeito e você vai ensinando o paciente a desenhar isso para um outro lugar. Por exemplo, eu me lembro de dizer para você assim, Delisete, não adianta você colocar adoçante, que eu não uso adoçante. Você fala assim, então a gente vai ter que negociar, lembra? Então você vai ter que diminuir a quantidade de café que você toma, porque você toma com açúcar. Você vai ter que, então, usar um açúcar assim ou assado. Você fez toda uma negociação porque eu não tomava nada com adoçante. Exato. Né? Ou seja, você foi capaz de entrar na minha realidade e construir um plano alimentar que cabia dentro das minhas limitações. Fossem elas comportamentais, né? Exato. Ou fossem elas financeiras, às vezes, né? Porque às vezes se imagina que construir nutrição, né, uma dieta, seja para o emagrecimento, uma alimentação saudável, é algo muito caro. E para mim, pegando o plano alimentar que você montou para mim, é nítido que não é caro. Que dá para se montar uma dieta com coisas que são acessíveis e que fazem parte de um mercado real. Exatamente. Né? Do mercado Somos brasileiro. pessoas reais, né? Exato. Então, assim, eu sou uma pessoa realmente muito agraciada, né? Porque, mais uma vez, colocando o destino aí no meu caminho, né? Então, assim, eu tenho 18 anos de SUS. Né? E a minha escola foi o SUS. Eu falo que quem trabalha em SUS está preparado para pegar qualquer coisa. Quem faz atendimento em SUS faz atendimento em qualquer lugar, né? Sempre está preparado para alguma coisa. Por quê? Porque ali no SUS, né, nós temos pacientes e pacientes também, tá? A gente tem paciente que naquele dia não foi à consulta porque não teve dinheiro para pagar de passagem, tá? A gente tem paciente que foi andando até o posto para ser atendido, né? Porque quando é o posto de saúde da família, vai andando porque é pertinho da casa, né? E chega lá e na hora de montar o plano alimentar, e aí eu pergunto, o que você bebe no café da manhã? Aí depende. Se eu tiver dinheiro para comprar café, tem café. Se não tiver, eu peço pro meu vizinho um limão, que tem um pé de limão lá na casa dele, e eu faço um suquinho de limão. E é amargo porque eu não tenho dinheiro para comprar açúcar. E o paciente tem diabetes, e o paciente tem outras doenças crônicas, ele precisa de um atendimento, ele precisa de um acolhimento, e eu preciso ser flexível. E se eu faço isso com o paciente do SUS, o que eu não vou fazer com o paciente do particular? Né? Porque não é porque é do particular que as pessoas vão encontrar facilidade. Porque, veja bem, tudo vai virando um pacotaço. Vamos lá. Você paga a nutricionista,
Aí a nutricionista vai te passar um plano alimentar que, mal ou bem, tem ali de 4 a 6 refeições diárias, né? Você vai ter que comprar comida. Dali, a nutricionista vai querer que você faça alguma atividade física, né? Geralmente, o paciente prefere uma atividade física paga, não ao ar livre, assim, fazer uma corrida, caminhada, não mete essa comigo. Caminhada é pra, né, uma pessoa muito limitada fisicamente, né? É uma atividade física bacana, vambora, né? Vamos botar esse pessoal pra agitar. Beleza, aí tem atividade física. Aí, muitas vezes, suplemento. Muitas vezes, psicólogo. E quando você vai ver, virou um pacotaço. O que você faz com esse paciente? Entendeu? Da onde que ele vai tirar dinheiro para aquilo? Muitas vezes, ele opta em sair da nutricionista, que já fez um plano alimentar para ele. Só que as pessoas precisam entender que existe um início, um meio e um fim. E muitas vezes não dá para respeitar essa ordem, porque ele tem que abrir mão de alguma coisa. Se o paciente sinaliza ao nutricionista e fala, olha, Delisete, eu entre pagar você e uma academia, no momento eu prefiro academia, porque a academia tá me dando energia, tá me reatando coisas, né, que antes eu não tinha, né, tá me proporcionando. E mal ou bem, você já me deu um norte. Caramba, se o paciente já perdeu 5 quilos, eu vou fazer uma dieta de manutenção de peso para ele, pelo menos ele não vai ganhar os 5 que ele perdeu. Mas nem isso o paciente informa pra gente. Então, realmente, acaba que a adesão dele acaba por ali. Ele prefere, né, se limitar a ficar, a priorizar, na verdade, outras coisas que foram indicadas ali no tratamento. E ele acaba realmente pondo tudo por água abaixo, né? Porque ele nem sinalizou o nutricionista. E eu não tô ali numa posição de cobrança. Não tô mesmo, não tô, entendeu? Eu cobro os meus filhos, né? Porque eu tô em posição de ser responsável por pessoas menores de idade. Já começa por aí. Pelo paciente, eu tenho um outro sentimento e uma outra responsabilidade. A responsabilidade de deixar esse paciente com autonomia de escolha, né? Eu tenho a responsabilidade de indicar para ele o que é melhor para a vida dele, para a saúde dele. E assim, e ele vai seguir aquilo ali. Então, se eu sento ali no consultório e eu te enxergo como uma pessoa igual a mim, que a única diferença que a gente tem, Maíra, é que eu fiz nutrição e você fez outra coisa. Né? Se eu sento ali à mesa, né, com o meu paciente e já inicio a nossa consulta imaginando que você é igual a mim, que a única coisa que diferencia a gente é a profissão, e quando essa diferença, já é meio caminho andado para que tudo dê certo. Porque de fato é isso. Pra você ter uma ideia, mas isso sou eu, Delisete, isso não tem nada a ver com os meus colegas de nutrição. Eu me sinto até incomodada quando alguém me chama de doutora. Falo, não, pode me chamar de Delisete. Entendeu? Ali eu sou igual a você. Não tem essa diferença. Eu não me sinto melhor, nem privilegiada e nem mais valorizada por ser chamada de doutora. Não estou ali nessa posição, mas eu, assim, é o meu sentimento, é o que eu tenho comigo. Eu me sinto muito mais à vontade se você chegar já me abraçando. Oi, tudo bom? E a gente poder conversar. Como foi seu fim de semana? Como foram esses dias? Como você está se sentindo? Como que foi mudar a sua alimentação? O que você conseguiu mudar? Sim. Né? Daquilo que a gente propôs de 100%, quantos por cento você incluiu na sua rotina nova? É isso que eu quero. Eu não quero um paciente perfeito. Eu quero um paciente com mudanças, ainda que sejam graduais. Sim. Quando você entra lá no meu Instagram, você vai ver assim, perda de peso gradual. Porque para ser meu paciente tem que ter paciência. Sim. Porque vai ser devagar e sempre. Devagar e sempre. E sempre com aquele sentimento de que eu estou plantando aquela sementinha num paciente que tem que ser liberto. Num paciente que tem que ser livre. Livre para as escolhas. Né? Ele tem que se permitir, sabendo que ele tem um objetivo. Não adianta ele se permitir todos os dias e todas as refeições, porque senão o negócio não flui. Mas ele tem que se permitir e saber qual a hora certa dele
satisfazer aquele desejo e aquela vontade, que ele vai encapsulando dia após dia, até chegar uma hora que ele vai comer com tanta ansiedade, porque ele encapsulou aquilo dia após dia, que vai botar tudo por água abaixo, tudo que a gente combinou por água abaixo. Então tem uma hora que isso não funciona comigo, né? É melhor ele chegar e falar assim, de hoje não passa, eu preciso comer e tá tudo bem. E eu não vou engordar por causa disso. E não engorda mesmo. Só que ele tem que entender que existe uma fidelidade ali até, né, um certo ponto. Por exemplo, eu gostaria de perder em tantos meses. Então, em tantos meses, você tem que ser o mais fiel possível àquilo ali que foi prescrito, né? Agora, se ele quer dar uma escapulida toda semana, ele vai arcar com aquela escapulida toda semana e vai ter que arcar com o tempo que ele, inicialmente, a priori, ele não estipulou para ele. Então, ele também tem que ser fiel às atitudes dele. Porque ele não pode querer continuar com os mesmos hábitos e querer um resultado diferente depois de 15 dias de tratamento. Sim. E eu acredito que com vocês seja igual. Sim, Uma coisa que eu acho muito legal no seu trabalho é que você não entrega uma dieta de cara. Primeiro que, como eu te falei, é nítido que você constrói a dieta muito bem pensada na realidade do paciente, tá? E você entrega uma dieta, geralmente você leva um tempo para entregar a dieta do paciente, porque poucas pessoas sabem, mas nutrição leva cálculo. É cálculo. Assim, dependendo da fase que eu tô vivendo, né? Tem instrumentos que me ajudam a fazer a situação mais rápida ou não, né? Então, assim, eu tenho tempo para conhecer aquele paciente, né? Eu tenho tempo para poder fazer aquele cálculo e colocar aquela anamnese dentro daquilo que eu planejei para ele, né? Então, assim, dependendo do software que eu estiver usando ali, no momento, se for um software mais, como que eu vou dizer, mais dinâmico, me ajuda. Se o paciente tiver um pouquinho mais, assim, uns 20 minutinhos a mais, eu posso montar aquele plano com ele, sem correria, sem pressa, mas dá para fazer junto com ele. Mas assim, dessa forma. Então, vamos lá. Eu já calculei aqui, tá tudo certinho, mas vamos montar aqui junto comigo. Afinal de contas, esse plano é seu, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que foi assim. Quando eu comecei a fazer as mudanças com ele, ele falou assim pra mim, não vai dar. Aí eu, por quê? Porque eu não tô acostumada a fazer isso. Aí eu falei assim, mas não tá dando certo? Não tá dando certo. Você tá me procurando aqui porque já o que você veio fazendo até então já não tá funcionando mais, né? Então, vamos tentar trocar. Aí ele, mas não tá... Já não começou legal pra ele. Eu falei, então vamos voltar tudo de novo. Aquele plano não é meu. Não tem que ser o que eu quero. Entendeu? Também não tem que ser exatamente como ele quer. Mas ele também tem que entender que haverão mudanças, né? Então, eu falei, então tá bom. Então, vamos voltar. Vamos voltar. E aí eu voltei com ele, falei, e se a gente começar dessa forma? Agora tá ótimo. Beleza, beleza, né? Não é, porque eu não sou dona da razão mesmo, não sou. Quem tá vivendo, eu sempre falo, quem tá do outro lado ali da mesa é a parte mais difícil. A minha é um peteleco, né? Eu só tô colocando em prática aquilo que eu estudei, né? Mas a parte mais difícil é quem vai colocar aquilo ali para fazer valer, né? Quem vai ter que mudar os hábitos. Não que eu não me engaje nisso, não tô desmerecendo o meu trabalho, obviamente que não, né? Me dá todo um trabalho e eu fico tão à disposição do paciente, né? Todos os meus pacientes têm meu WhatsApp, inclusive os do SUS, todos eles têm. Eu passo o plano alimentar pelo WhatsApp. Então, todos eles têm. Eu tenho amigos, colegas de profissão que falam assim, você é louca, você tem seus pacientes todos no WhatsApp? Eu falei, tem, e ninguém fica me perturbando à toa. Não é assim, não existe isso, entendeu? Existe, e eu prefiro que ele tenha e que ele tire as dúvidas comigo do que demore a ele voltar e ele entre lá na internet e tire a dúvida com o Google ou com um blogueiro que não estudou. E que vai dar informação completamente descabida.
para ele. Sim. Então, eu acho que é esse olhar, né? É esse olhar de você... E outra coisa, tem paciente que eu falo assim, a sua dieta eu não vou entregar hoje. Não vou mesmo. Porque quando você esteve lá comigo, assim... Não vou entregar a vida da Maíra aqui, não. Mas, assim, realmente a Maíra chegou com uma demanda muito grande, uma história muito complexa, né? E aí eu tinha que encaixar aquele quebra-cabeça, Sim. tinha que levar aquilo para casa para poder fazer o melhor. Mas muitos pacientes são menos complexos, né? E eu posso estar realizando ali. Às vezes é um paciente que ele não chega a ser atleta, porque eu não atendo atletas, né? Eu atendo, assim, desportivos, né? Desportistas, que são os praticantes de atividade física, às vezes com mais de uma modalidade, né? E aí dá para atender. Mas aí o cálculo já é diferente. E isso vai me demandar mais tempo, não dá para fazer na hora. Às vezes um paciente renal, que aí eu tenho que calcular minuciosamente a questão dos minerais, a questão da proteína, e aí realmente é um trabalho mais minucioso e eu também levo para casa, né? Mas, de fato, quando a coisa é menos complexa, dá para fazer na hora, em conjunto com o paciente, quando você tem um software legal, bacana, e quando também eu acho que o profissional já tem uma experiênciazinha, que deixa a coisa também mais prática. Eu me considero uma pessoa prática, né? E aí dá o negócio fluir mais. Eu acho que é mais ou menos isso. Importante tudo isso aí, né? Estou escutando assim. Você é um profissional multidisciplinar, né? Quando a gente escuta essa história, você começou entendendo a fitoterapia, que é importante a gente, muitas vezes, suplementar, ajudar, né? Com o mais natural possível, entendendo a importância de uma alimentação, seja no hospital, no restaurante, imagina em casa, né? Isso ajuda na hora de montar uma dieta para uma pessoa. Os transtornos alimentar, que é o pior aí para quem precisa, e o comportamental. E dentro disso você vê, né, o ser humano como único, que você precisa, não é uma receita pronta, não é a receita de bolo. E o pessoal, a gente sempre fala, né, que está trazendo sempre informação baseada em saúde. E está sempre se aperfeiçoando, como você falou, a nutrição, aí você não determinou você, uma nutricionista de esporte ou disso ou daquilo, você está sempre estudando e agora está agregando, né, a nutrição no capilar, né? Porque o cabelo, ele é feito de nutrientes do que eu como. O corpo humano tem aí vários aminoácidos e o cabelo é formado por esses aminoácidos e por alguns minerais e vitaminas. Ferro, cobre, zinco, magnésio, né? Vitamina D, vitamina B12. E essa matemática é hiper, super diferente do restante dos outros órgãos, porque não é um órgão vital, né? É o último a receber. E muitas vezes os outros órgãos puxam do amigo cabelo para socorrer. Então, quando a gente tem um problema capilar, nós temos que ver a falta desses nutrientes. Tem que ser uma nutricionista igual você, que vai estudar, até porque a referência do exame de sangue é diferente, diferente dos outros órgãos. Do bioquímico, né? Do bioquímico. É importante ver a parte aí, né, do metabolismo, do intestino, da forma como essa pessoa atua com a alimentação, com a absorção desse alimento, né? Que às vezes ela não pode o limão, porque vai interferir em alguma coisa. E você está aí enfrentando agora, né, mais um desafio. Mais um desafio, já é isso que eu falo, né? Não dá para parar, né? Se antes eu estava pensando, em que pós eu vou pensar agora, né? Eu já estava pensando na esportiva. Vou para estética, né? Porque a vida é feita disso, né? As oportunidades que vão chegando e a gente vai agregando.
E assim, eu sou tão feliz com a escolha que eu fiz, né, de ter feito nutrição, que isso há basicamente 20 anos atrás, né, eu contava nos dedos o profissional que fazia, né, a pessoa que fazia faculdade, né, eu contava nos dedos quantos tinham nas cidades, né, que eu atuo hoje, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, né. Hoje a gente tem nutricionista por metro quadrado, que eu acho muito legal. Isso mostra o quanto as pessoas passaram a valorizar a nutrição. Porque naquela época, nenhum médico fazia encaminhamento pra gente, né? Hoje, todos os profissionais já valorizam a nossa profissão. Isso é muito bacana. É um espaço que a gente conquistou e que vem conquistando, né? Então, entrar nessa vertente aí, que eu posso considerar que é uma vertente estética, apesar da gente pregar a saúde o tempo inteiro, né? Mas é uma vertente estética, né? Mas que é desafiador, né? Estou aqui numa posição de poder estudar mais, né? Me dedicar mais a isso. Estou empenhada, estou animada. Mas, assim, de fato, Silvia, a nutrição, né? Eu não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas já puxando, né? Ela tá envolvida em tudo, né? É daqui mesmo até a pontinha do dedo do pé, né? Então não adianta o paciente ir para vocês, fazer toda aquela anamnese e você mandar fazer todo o tratamento medicamentoso e eu suplementar o paciente se a alimentação dele não for substituída, se não for alterada, se ele não mexer na base que é a alimentação. Por isso que eu falo, é bacana suplementar, é bacana você poder passar alimentos diversos para você mudar, para você não ficar na rotina, né? Você poder comprar os alimentos mais novos do mercado e tal, você poder bancar isso é muito bacana. Mas eu sei que um paciente com pouco artifício, né? Com pouco que ele tem ali, mas o básico funciona. Porque é a alimentação de verdade, é a comida de verdade, né? E a comida de verdade é o que a gente tem de mais barato no mercado. Os alimentos industrializados, eles são muito mais caros. E a gente paga pela embalagem, né? E a gente paga por todo aquele processo, né? A gente paga pela embalagem, a gente paga pela marca, a gente paga pelos funcionários, né, da fábrica, a gente paga por aquilo tudo. E a nossa saúde paga muito mais caro por isso, pro lado pior, né? A minha geração, eu tenho 46 anos, é uma geração doente. É uma geração que acompanhou todo o processo industrial. Mas que, graças a Deus, pôde também conseguir pescar a nutrição funcional, que não é a minha vertente. Gosto muito de falar que a nutrição funcional não é a minha vertente, mas eu tiro o chapéu para ela. Foi ela que veio para dizer que a alimentação bacana e verdadeira é a comida de verdade. É aquela que a gente descasca e não desembala, entendeu? E quando eu digo que eu não sou nutricionista funcional, né? Porque, na sua grande maioria, o nutricionista, ele substitui o glúten pelos carboidratos do bem, né? Que se fala, né? Como, assim, existem vertentes e vertentes, né? Eu como arroz branco todos os dias, eu como pão francês, né? E eu tento também colocar o lado mais natural dessa história possível, sem me privar daquilo que eu gosto. Mas a minha vertente é essa, entendeu? E não existe o certo e o errado, existem escolhas, né? E se o paciente chega para mim e fala, Elisete, eu quero que você me passe um plano alimentar com a minha vertente para nutrição funcional, é para essa que eu vou nortear, né? E quando a gente fala de saúde de pele, saúde de cabelo, saúde de unha, a gente fala especificamente de vitaminas, de minerais, de fibras, de colágeno, de aminoácidos, de proteína e até do carboidrato e até da gordura. Sim. Sabendo manejar isso, né? Sabendo que o paciente ele vai ter tantas conquistas ali, não vai ser só capilar, né? Sim.
E o mais interessante disso tudo também é que a grande queixa dos meus pacientes é queda de cabelo, né? Demais. E unha, né? É cabelo e unha. E a gente tem fórmulas prontas para isso. Mas a grande pergunta, o que está causando essa queda? É só alimentação? Aí é com vocês, já não é comigo. Sim. Mas eu fico nessa dúvida, até onde eu vou suplementar com esse paciente? Eu sei que o plano alimentar dele já está ali, eu sei que eu já orientei, tudo que eu podia falar. E para fortalecer os fios, eu já, né, a nível de alimentação já foi feito. Mas será que se eu passar os suplementos, né? Vou passar um ômega 3, eu vou passar um mineral, né? Combinação de minerais, né? Para a pessoa tomar. Será que vai ser suficiente? Será que é só isso que ele precisava? Por isso que a equipe, ela tem que trabalhar junta, né? Por isso a importância da equipe multidisciplinar. Né? A gente, como ser humano, a gente não funciona independente de ninguém. Não existe esse papo, eu sou independente. Mentira, não sou. Eu sou dependente de todo mundo. Eu sou dependente da minha mãe que está lá agora com os meus filhos em casa. Eu sou dependente do funcionário que me atende ali na padaria. Sem ele eu não teria o meu pãozinho, não teria a minha mercadoria. Eu sou dependente de ser humanos, né? E na minha profissão, eu sou dependente de outros profissionais que vão complementar o meu trabalho. A gente costuma dizer, né, dentro da tricologia, já que a gente trabalha com uma ciência tão multidisciplinar, a gente claramente depende para o sucesso do tratamento do paciente de diversos outros profissionais. Isso é muito objetivo para a gente. Não é tão subjetivo como em algumas outras profissões. A gente costuma dizer que saúde é o equilíbrio biopsicossocial do indivíduo. Exatamente. A nutrição, por exemplo, eu me formei em psicologia, essa é a minha profissão de base, né, minha formação de base. A nutrição, por exemplo, ela é ignorada dentro da psicologia muitas vezes, mas não deveria ser. É verdade. Porque muitos transtornos e doenças psicológicas podem ser evitadas através das vias nutricionais, né? Então, muitos pacientes iniciam um processo inflamatório, por exemplo, intestinal, e tem uma mudança de qualidade de produção de serotonina, dopamina, pelo seu estilo de vida e pela forma como se alimentam, e que isso poderia ser melhorado ou poderia ser evitado se houvesse uma preocupação inicial no processo alimentar. É verdade. Então, o adoecimento psicológico, ele está totalmente ligado com a qualidade alimentar do paciente, né? E isso muitas vezes é ignorado pelos psicólogos, por exemplo, na sua atuação. Eu ouso dizer que são pouquíssimos os psicólogos que recomendam que o seu paciente procure um nutricionista e lide com a questão alimentar, né? Como algo que faça parte do tratamento psicológico daquele paciente. Assim, quando a gente entra na psiquiatria, por exemplo, isso deveria ser algo que anda coladinho e não acontece na prática, na maioria das práticas dos psiquiatras no Brasil. A gente vê um ou outro tendo uma visão integrativa. Quando, na verdade, quando a gente fala de ser humano, a gente deveria pensar nos sistemas como algo unificado, né? Não dá para ter saúde mental se você não tem saúde nutricional, não dá para ter saúde nutricional se você não tem saúde mental, endócrina, ginecológica. Existem questões ginecológicas que estão totalmente ligadas à saúde nutricional. Muito! Por exemplo, saúde da mulher, né? Exatamente. O alto consumo de açúcar pode ser, por exemplo, um gatilho para candidíase. Exatamente. Então, tá tudo interligado, né? É verdade. Os sistemas estão todos ligados. E esse é o maior desafio da nossa atuação, né? Pegar um paciente, por exemplo, com um transtorno alimentar e fazê-lo entender que ele precisa de um psicólogo quando ele te procura primeiro, por exemplo, ou quando ele procura o psicólogo primeiro, o psicólogo fazer ele entender que ele precisa de um nutricionista, né? É verdade. E no capilar não é diferente. A gente tem alguns recursos de análise clínica, por exemplo, que nos entregam, nos revelam quando a queda ela está relacionada
relacionado a uma questão nutricional, né? Então, por exemplo, a microscopia de luz polarizada, que é um dos equipamentos que a gente utiliza, ele mostra para nós quando o bulbo tem baixa qualidade mitótica. E o maior causador dessa baixa qualidade mitótica são fatores nutricionais. Então, eu já sei que aquele paciente ele precisa de um nutricionista para resolver o problema dele. Então, olha só, ele me procura para que eu investigue e diga para ele, olha, o que vai resolver o seu problema não sou eu, é o nutricionista. Porque através da análise daquele processo nutricional do paciente, muitas vezes da reposição vitamínica ou mineral daquele paciente, é que ele vai voltar a ter uma produção capilar adequada. Ou seja, eu fui capaz de fazer a investigação, mas não sou eu que vou resolver o problema dele, vai ser você. Exato. Né? Então, toda essa construção multidisciplinar, ela é importante em todas as profissões relacionadas à saúde. É verdade. Né? Para que a gente alcance bons resultados. E aí, eu queria aproveitar, né, que a gente já tem essa visão multidisciplinar para tirar algumas dúvidas que os nossos pacientes têm na clínica tricológica. Vamos lá. A primeira dúvida, assim, está relacionada aos pacientes veganos ou volacto-vegetarianos. A gente recebe alguns pacientes que não consomem carne e que têm algumas baixas vitamínicas significativas, tá? E minerais também. E a gente observa que muitos pacientes optam por não consumir carne sem a ajuda de um profissional. É verdade. O que você acha que é importante nesse processo? Por exemplo, uma dieta ovo-lacto-vegetariana ou vegana, o que é importante que o paciente tenha como consciência para que ele não sofra nenhum dano relacionado à saúde, assim? Eu acho, assim, que são escolhas. A vida é feita de escolhas, né? Quando a gente resolve abolir um grupo de alimentos da nossa alimentação, né? Não estou falando nada contra e nem a favor, né? Eu tô falando de escolhas, sim, né? Quando a gente pega um ser humano, né? Uma pessoa, um indivíduo que resolveu tirar um grupo de alimentos, porque ele tira a carne animal, ele tira a proteína animal, que é proteína com uma biodisponibilidade maior que a gente tem no nosso organismo, né? Quando ele tira e deixa só os vegetais para dar conta, ele tem que fazer uma supervisão. Então, não tem como fazer sem um rastreio aí de um profissional, né? Assim, obviamente que o nutricionista seria o ideal para isso, mas se não tiver, né? Um médico pode estar fazendo esse rastreio. Qual rastreio? Fazer exames pelo menos de 6 em 6 meses, para saber se há carência de ferro, se há carência de vitamina A, se há carência de B12, principalmente, né? E como que tá esse conjunto, né? Porque às vezes o paciente, ele começa a ficar mais introspectivo, né? É um paciente que ele começa a ficar com uns rompantes de irritabilidade. E aí, quando vai ver, é um paciente que tirou um grupo de alimentos, né? Isso é muito complicado quando trata-se de dinheiro também, porque você tira um grupo de alimentos, por exemplo, tirei a carne, que hoje todo mundo fala do preço da carne e tudo mais. Mas quando você vai numa festa, numa confraternização, quando você vai num restaurante, você não vai comer a carne. Qual o substituto ali da carne? Não vai ter. Muito difícil o estabelecimento hoje que já tem opções para você não consumir lactose, não consumir glúten e não consumir proteína animal, podendo substituir pela proteína vegetal. Então, acabam que esses alimentos acabam ficando mais específicos e mais dispendiosos também, entendeu? Então, assim, o mais importante para essas pessoas é saber que pode ser, eu também não estou aqui para garantir que haverá deficiência, já começa por aí, tá? Tenho muitos pacientes que optaram por um tipo de dieta sem proteína animal e que estão muito bem obrigada, tá? Não precisaram suplementar por enquanto, tá?
como qualquer ser humano normal, né? Fez um exame, vai suplementar uma B12, porque eu também tenho muita gente aí que consome proteína animal e tem a B12 baixa, Sim. né? Também tem a D baixa e também tem a A baixa e por aí vai. Não tô classificando só essa vertente Sim. como tendo carência vitamínica e de mineral. Não é isso, tá? Mas ter uma supervisão, já que ele resolveu restringir a alimentação ou abolir, ele precisa ter um rastreio. Isso é importante. Isso é saúde. Isso é cuidado, né? Sim. E ele está ciente de que ele possa ter feito uma escolha muito bem feita. Tá? Eu vou te contar que antigamente, se falasse isso, vamos botar aí uns 15 anos atrás, eu ia dizer assim pra você, você vai ter problema, Maíra. Se você tirar, você vai ter problema. Hoje em dia eu falo com toda a certeza do mundo, não vai ter problema. Não vai ter. Se você tiver um rastreio, não vai ter problema. Né? Hoje em dia a gente tem tanto suplemento, tanto suporte para poder tá condicionando esse paciente aí a ter uma melhor qualidade de vida, né? Que hoje a gente já vê realmente quanto que a nutrição, né, ela vai realmente evoluindo e abrindo esse leque dela de uma forma tão espetacular, né? Que hoje eu posso afirmar para vocês que a alimentação é a base, mas que a gente tem a suplementação aí para poder deixar a coisa muito mais fiel e muito mais funcionante, Sim. sabe? E cada vez mais próxima ao bolso do consumidor. Porque as indústrias estão vendo que... E assim, as indústrias estão vendo o quanto isso é importante e vão se criando várias indústrias. Entendeu? E aí, com isso, a rivalidade, a competitividade vai abrindo esse campo e tornando a coisa mais acessível. Sim. Né? E daqui a pouco o SUS também tá aí, né, fortalecendo, assim como já tem os remédios para as doenças crônicas, né? Daqui a pouco o SUS também vai estar conseguindo absorver essa demanda de suplementação. Não duvido, né? Nunca duvido do SUS, né? Tô sempre aqui levantando a minha bandeira que o SUS exerce uma função linda na nossa sociedade, né? A gente é que não consegue enxergar dessa forma. É que realmente casos e casos fazem a gente pensar o contrário. Mas, no total, o SUS é muito bonito de ver, né? E de se trabalhar. E eu tô aqui, né, levanto essa bandeira porque eu sou muito agraciada e fui muito agraciada por conta disso, né? Então é basicamente isso, a sua pergunta, né? Respondendo a sua pergunta. O nosso corpo, né, ele é uma máquina, tem ali várias peças que precisa ser alimentado, precisa ser cuidado. E todas essas peças começam realmente na nutrição, na alimentação. E escutando falar, né, a gente vai avaliando realmente o mais simples, o mais básico, é o mais barato. Exatamente. Dona de casa, vai lá no mercado, compra só o arroz, o feijão, o café, o açúcar, a compra é um preço. Começa por industrializado, sobe, vai lá em cima, né? E assim, a gente tem hoje também muita gente que diz, eu me suplemento, eu estou bem, e está comprando muita coisa da internet errada, se intoxicando, né? Desnecessariamente. E se a gente for levar essas perguntas aí, igual a Maíra fez, pelo modismo, pela ditadura da beleza, pelo Instagram, que mostra, né, os filtros, todo mundo perfeito. Exatamente, assim, né? Exatamente. A gente tem muito bate-papo aí, né? Muita coisa. Isso aqui é para muitos podcasts pontos, aí. Né? E dentro do capilar, a gente está pegando o capilar, nós temos o maior órgão, que eu falei que é uma máquina, mas é a pele, né? Couro cabeludo é pele, né? E a gente está falando dos anexos, igual você falou aí, unha, cabelo. Precisa muito de proteína, que é o que a Maíra fez a pergunta, é feito, né? Isso aqui são aminoácidos que se juntam, vitamina, e viram uma proteína. Exatamente. Dura. Tem os modismos,
que a gente não sabe se está fazendo certo ou errado, precisa do profissional, da multidisciplinaridade. E tem muitas coisas aí que na pele nós temos, no couro cabeludo, psoríase, dermatite, oleosidade excessiva. Isso tudo vai influenciar na alimentação para melhorar, né? E por isso, né, esse trio aqui está fazendo uma coisa bem bacana para a população de São Pedro da Aldeia. O que que é? Então, o que que é? Para tirar muitas dúvidas do pessoal que está em casa. Então, a gente articulou aí com todo carinho, com todo amor, né? Só a gente sabe como que são os bastidores disso aí, né? E aí a gente tá reunindo aí umas mulheres, a gente fez uma chamada, né? A princípio, né, a gente foi chamando a dedo, né? Depois a gente perdeu um pouco isso, porque realmente a gente teve uma procura bem grande, a gente nem esperava, né, que fosse... quer dizer, não é que a gente não esperasse, né? Mas é porque realmente a gente tira uma pessoa de casa, né? No finalzinho da tarde, né? Véspera de feriado, a gente chegou a articular isso. É legal, vai ser legal, não vai ser, né? A gente articulou apoiadores, grandes marcas, né? Grandes apoiadores para estarem com a gente nessa jornada aí, que vai ser um café, né? Um café do conhecimento, com mulheres preocupadas com a saúde, com a estética, com a autoestima também, obviamente, né? Preocupadas em um olhar, né, mais amplo a esses questionamentos em relação à saúde, né? E eu fiquei muito honrada com a parceria que vocês me propuseram, porque é um desafio, mas ao mesmo tempo eu odeio ficar em zona de conforto, amo os desafios que a vida me proporciona. Eu tenho certeza que vai ser um fim de tarde, né? Um anoitecer muito gostoso, com mulheres maravilhosas, né? E é só o primeiro de tantos mais que virão. Exatamente. Eu tenho certeza, né? Mas, assim, que a gente fez com muito carinho, uma proposta, assim, que eu tenho muito orgulho de poder ter colado com pessoas que têm o mesmo raciocínio que eu tenho, que são vocês, né? Assim, quando eu falei, né, vamos ver o café, vamos ver o que a gente vai aprontar aí para fazer essa mesa de café. E eu sempre esbarro muita dificuldade, né, das pessoas poderem aderir, que se eu tô ali falando que o saudável é isso, vamos fazer uma mesa saudável, né? A gente não precisa ser perfeito, nem tudo que vai estar ali exposto vai ser perfeito. Eu não quero isso de ninguém, né? Eu não tô nessa questão da ortorexia, não é isso. Isso é uma outra vertente, né? Não, de forma alguma. Mas estamos ali pregando o quê? Que a gente vai receber uma gama de pessoas individuais, não sabemos quem vamos receber ali, portanto, o nosso café tem que ser um café preparado para receber todo tipo de pessoa, porque somos seres individuais, né? É nessa individualidade que a gente se prepara para montar a palestra, que eu não digo nem que é palestra, né? É uma conversa que a gente vai ter ali, não me põe na posição desse dia de palestrante, não. Mas de conversar, de mostrar. Quando Maíra fala, achei tão bonita a sua fala, né? De falar do biopsicossocial. Porque quando eu tô ali com o paciente na minha frente, que ele fala assim pra mim, poxa, Delisete, eu não tive dinheiro para comprar fruta. Aí, quando a gente vai falar sobre a semana dele e tal, ele fala pra mim que ele comeu um hambúrguer, que ele comeu uma pizza. E de forma alguma eu vou questionar dele que ele deixou de comprar pizza para comprar deixou de comprar fruta para comprar pizza. Porque nem só de pão vive o homem. Não dá para contar que ele vai ficar dentro de casa só comendo fruta, verduras e legumes e o plano alimentar que eu passei. Ele precisa ter, né, o social. Ele precisa sair de casa, ele precisa sair, ele precisa se divertir. Isso faz parte da saúde mental. Sim. Isso faz parte da saúde dele. Isso tá no nosso contexto de vida. O que ele não pode deixar de fazer é
passar o mês inteiro sem priorizar aquilo que é importante, priorizando aquilo que só vai prejudicar ainda mais a fala dele. Porque ele chega lá com uma demanda, né? E ele não pode prejudicar aquilo sem mudar, sem ter a menor das mudanças, né? Então, enfim, voltando aqui, vai ser realmente um fim de tarde, um café bem proveitoso, com profissionais maravilhosos. E assim, mais uma vez sendo agraciada, né? Me trazendo aí uma vertente que eu não imaginava tão cedo na minha vida, né? Tava com o norte, agora estou passando pro sul. Teremos, né, vários momentos desses, que é um café do conhecimento, onde nós vamos, como você falou, não é palestrar, é compartilhar conhecimentos, tirar muitas dúvidas das mulheres. Você aí na nutrição, as dúvidas, será que eu estou suplementando correto? Né? Que vai ajudar desde a criação de um filho, dos problemas dos transtornos alimentares, anorexia, bulimia, né? Para ela cuidar de um filho, de um neto, de um parente, da família. Mulheres de verdade, né? Com demandas de verdade. A Maíra dentro do capilar e da psicologia, né? O biopsíquico, como a gente tem que se cuidar. Trazendo aí, eu vou trazer aí o risco da beleza tóxica que a gente tem hoje. E não é tirar, como você falou, não é tirar o social de comer uma pizza, mas dar outros caminhos com qualidade de vida, trazendo a beleza com saúde, porque quando a gente está com medo, quando a gente precisa de um acolhimento, para onde a gente tem isso? Do lado da mãe, no nosso lar. E por isso a gente vai ter um lar, né? Isso aí. Para receber esse pessoal, essas mulheres, que a gente não esperava que ia dar tanta gente, como disse você, escolhendo. Não foi a dedo, né? Vamos pedir. Vamos chamando aí, assim, né? E foi super... isso vai ser o que você fala, que as pessoas às vezes não valorizam. O SUS, que é para quem precisa, quem não precisa também, mas acolhe quem precisa, que hoje, por exemplo, tem 29 profissões, né, integrativa aí para ajudar o próximo. Exato. E a gente está fazendo essa nossa parte para a população aí da região dos lagos. Isso aí, é a chamada aí, né? Isso. As pessoas poderem compartilhar e deixar, acima de tudo, né? Aquela fala de jogar dinheiro fora. Exato. Né? As pessoas estão jogando dinheiro fora hoje, né? Deixam de pagar um profissional para poder ir numa casa de produto natural que tem cada suplemento, cada coisa maravilhosa. Se eu chegar ali hoje, juro pra vocês, com um salário mínimo e sem informação, eu saio sem meu salário mínimo, só com suplemento na bolsa e vou embora. Porque tudo é bom pra tudo. E é verdade. A vitamina E é boa, a vitamina A é boa, a vitamina C é boa, o ômega é bom, o magnésio é bom, o whey é bom, a creatina é boa. E por aí vai, tudo é bom. Mas o que você está precisando realmente, naquele momento, né? Às vezes o paciente vem com uma demanda tão grande para cima da gente, o que a gente vai triar ali? O que a gente vai peneirar ali? O que é mais importante? Às vezes o paciente já vem tão medicado, né? Juro para vocês, tomando 10 tipos de remédios diferentes, porque ele tem doenças crônicas, né? E ele vem tomando um monte de remédios, e quando eu pego o exame que eu vejo que ele só tem a vitamina B12 para suplementar e a vitamina D, eu ainda tento ver o que é mais urgente ali. Porque eu não quero colocar mais uma demanda para ele. Então, assim, é isso que a gente quer pra gente. A gente está afastando os alimentos e comprando suplemento, o nome já vem dizendo, eles estão ali para suplementar. Eles não estão ali para nos nutrir. Eles estão ali para completar aquilo que é alimentação por conta de uma metabolização, por conta de uma absorção, não é feito de forma completa. Então ele vem só para completar, só para suplementar. Ele não vem para fazer o papel sozinho. Então o mais importante é a alimentação, é procurar um profissional que possa te nortear a você suplementar da forma certa. Isso aí. Ou seja, construir uma direção, né, dentro da sua realidade e não atirar para todos os lados. E individual. Sim. Não é porque meu vizinho tá tomando ômega 3, tô dando um exemplo aqui, né, bobo, né, superficial,
que eu vou comprar. Até porque os suplementos, eles vêm com uma particularidade, uma significância tão única, como nós somos, né? Tão individuais, né? Que às vezes a gente está comprando um produto que está prejudicando a nossa saúde. Principalmente no momento que a gente está vivendo. Ou às vezes só porque ele foi fabricado de uma forma que nem sei como que a Anvisa deixou chegar àquele ponto. Não falando mal da Anvisa, não é nada disso. Eu também falo de alimentos que estão na prateleira que não deveriam estar. E não falo só de alimentos industrializados, tá? Sim. Tô falando mais dos embutidos, mas isso é pauta para um outro dia. Mas por que a Anvisa deixou passar aquele alimento, aquele suplemento que vai prejudicar a vida da pessoa, né? Assim como tem cosméticos que prejudicam a vida das pessoas. Vocês passam por isso, né? Para eu estar aqui hoje com o meu cabelo tingido, né? Com o meu cabelo mais liso, eu passei por processos químicos, né? Vocês também estão me ajudando nisso, né? Vocês também estão complementando o meu conhecimento, a minha vida nisso, né? Quando eu sentei com a Silvia, que a gente foi falar sobre a nutrição, sobre o capilar, né? Sobre a tricologia, eu falei para ela, Silvia, eu me incluo, né? Nessa gama de pessoas que não sabem o que é uma tricologia. Sim. Eu só soube quando a Maíra foi na minha consulta, eu falei, sente e me explique, por favor, né? E aí ela me teceu ali a situação da tricologia, eu fiquei já assim, maravilhada. Todo mundo que me perguntava, né, que sabia que a Maíra estava comigo, eu tentava explicar da minha forma ali, né, que eu não tenho essa linguagem técnica que vocês têm, obviamente, mas assim, de forma que as pessoas puderam entender, né, o que é a tricologia. E eu tô assim, encantada. E assim como eu quero para os meus pacientes e para as pessoas que me ouvem, né, a cada cantinho aí dessa vertente da nutrição que eu vou, né, assim como eu quero que eles saibam que eu quero o mais natural para eles possível, que é isso que vai resolver a vida deles no final das contas, eu acho que é a mesma coisa que vocês querem dos pacientes de vocês. Exatamente, e para essas pessoas. Né? Sim, trabalhar em cima da causa, com qualidade, né? Pensando nele no todo, desde a saúde mental, social, biológica e inclusive financeira. E saibam vocês que vão assistir isso aqui, e saibam vocês que assim, eu não entro em qualquer parceria. Já neguei algumas, vou ainda negar outras, porque eu tenho que sentir muita firmeza naquilo aonde eu piso, né? Eu tenho que ter muita segurança aonde eu tô e confiabilidade naquilo ali que eu vou estar servindo aos meus pacientes. Ponto. O outro ponto é o seguinte, dentro dessa vertente de ter essa confiança no trabalho de vocês, né? E que a gente está fazendo essa parceria linda, é bom que as pessoas que estejam nos assistindo saibam que a questão da tricologia, né, associada às outras profissões, né, aos outros profissionais, a questão da parceria, é só uma questão de mostrar o quanto as pessoas são individuais. E eu fiquei tão maravilhada quando a Silvia me colocou lá na sala dela e me mostrou como que eu vou dizer? Me mostrou a parte técnica da história. E não é a parte técnica que eu vou tratar, não. É a parte técnica de que ela não está falando por falar. Ela está falando com base de muito estudo, de muita atualização que as duas têm, que as duas possam fazer mentorias. Isso para mim vale tanto, porque existem exames, né, tão profundos, tão técnicos, que eu jamais imaginaria poder ter, né? E eu fiquei tão encantada com isso, né? E fiquei assim
tão disposta a mergulhar nesse universo, né? E assim, vocês ganharam uma fã. Porque é um universo muito bonito, de muito estudo. A gente não está falando aqui de qualquer coisa, né? A gente está falando aqui de muito estudo. Sim. Isso vale muito dentro do que a gente está abordando aqui e o que a gente quer para os nossos pacientes. É interessante você falar sobre isso, né? Sobre experienciar a tricologia, que foi isso que eu acho que você viveu. Exato. Acho que quando a gente fala de saúde, a gente está cercado por muitos achismos, né? E as nossas profissões, no geral, da área da saúde, pagam um preço muito alto por isso, né? E a tricologia não é diferente. Os nossos pacientes, na sua grande maioria, procuram como primeiro recurso complexos vitamínicos que prometem coisas milagrosas para o cabelo, que na sua grande maioria são vendidos por blogueiras, né? Então, a gente recebe esse perfil de paciente primeiro. O que você já tentou? Olha, eu comprei lá que a fulana disse que esse complexo vitamínico faz crescer 3 centímetros ao mês, né? E muitas vezes a gente é entendido como um viés de charlatanismo porque já se tentou de tudo, menos a ciência tricológica, né? Essa é a grande verdade. Assim se dá também dentro da nutrição em vários aspectos, né? Já se tentou o chá que emagrece 5 quilos em um mês, já se tentou a cápsula milagrosa, já se tentou de tudo. Então, dentro da ciência da saúde, da área da saúde, existem vendas, né, de produtos milagrosos que vão entregar resultados incríveis e poucas vezes se tenta aquilo que se propõe tentar aquele profissional que estudou muito tempo para trazer e traçar algo que só cabe naquela realidade daquele paciente, né? Mas só quem estuda, Maíra, como a gente estuda, é que dá valor a esse tipo de coisa, né? Essa fala. Né? Porque quando a gente está discutindo saúde, né? Por exemplo, meu Conselho Regional de Nutrição não nos habilita fazer antes e depois de paciente, por exemplo. Nisso eu saio perdendo muito. Né? Quando eu não posso vender o meu paciente dessa forma, mostrar para as pessoas o meu trabalho dessa forma tão prática, nesse resultado tão prático, eu perco muito. Mas pensando para o lado da nutrição, o que eu tenho que pensar? Eu não estou vendendo um corpo, eu estou vendendo saúde. Muita gente emagrece 20 quilos e está podrinho por dentro. Não vale nada. Entendeu? Então, aquela venda ali pode não valer nada. E é isso que o meu Conselho Regional de Nutrição ele preza, né? A venda justa, né? A venda de saúde. Isso eu posso fazer com os meus posts, é o que eu faço na minha rede social, né? É a minha venda com o paciente na minha frente, com os cursos que eu faço. Eu não preciso necessariamente, né, ter que mostrar um antes e depois uma venda de um corpo. Né? Isso eu não preciso fazer. Preço, a que né? preço? Né? Então, assim, a gente tem que ser muito ético nessas horas, né? E entender que a gente está vendendo saúde. Acima de tudo, né? Que não é o blogueiro que aparece ali, cheio de intervenção cirúrgica, né? Dizendo que a dieta que ele faz e a academia que ele vai todo dia surtiu aquele efeito todo. Ele tem intervenção cirúrgica, ele tem todos os tratamentos estéticos que ele pode pagar e que oferecem a ele gratuitamente, em troca da imagem dele ali, né? Então, quer dizer, como que ele pode vender, né, uma dieta de emagreça 3 quilos em um mês, se nem eu, como nutricionista, posso prometer isso para o meu paciente? Exatamente. O que você falou também é a mesma coisa que... A gente sofre no capilar. A gente sofre no capilar e também, né, essa parceria recíproca é a mesma. Nós não nos envolvemos com qualquer pessoa, em qualquer situação. Tem que ser pessoas igual a você. Tem todo esse estudo, essa visão humanizada, né? E que pensa exatamente assim, porque sucesso não é número de seguidores. Sucesso é responsabilidade, objetivo,
ética, entendeu? E ser uma pessoa humanizada, que isso sim, você tem um sucesso com quem você está atendendo, é sucesso de resultado, de qualidade. Isso sim é sucesso, não é número de seguidores. É verdade, você está certíssima. Né? E é isso que a gente preza. A gente quer a saúde e a gente quer o bem de quem vem procurar a gente, né? É para isso que a gente tem uma ética, né? E é para isso que a gente estuda tanto, né? É em prol de ajudar aquela pessoa ali e acabou. Né? Quantas vezes eu já recebi no meu particular, já comecei a atender um paciente que não era para eu atender ali, que era para eu mandar para o SUS. E eu fiz isso várias vezes e vou continuar fazendo quantas vezes mais forem necessários. Vou continuar fazendo. Se o melhor para ele é estar ali, é ali que ele vai estar. Exatamente. Né? Então, né? Vamos convidar o povo para estar com a gente na próxima, porque, olha, até demorou aqui, porque é muita coisa para passar para vocês. A gente tem que trazer a Elisete pensando em ajudar, né? Tem muita coisa para conversar aí. Tá bom? O nosso podcast, ele tem a função, né, de levar informação na área da saúde. Acho que o Café do Conhecimento, ele vai ser isso para nós de forma presencial, né? Porque o podcast a gente vai alcançar as pessoas através da internet. Dentro da psicologia, eu aprendi um termo quando eu estava estudando psicologia, né, que é psicoeducação, né, que é justamente levar a informação sobre saúde mental para as pessoas. E aí a gente fala sobre tricoeducação, né, acho que tem a nutrieducação. Com certeza, educação nutricional, exatamente. né? Exatamente. E a nossa proposta é justamente isso, é levar a informação para o público, e eu te agradeço muito a disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a sua área, que você tem vasta experiência, né? Eu que agradeço o convite, nossa, me sinto honrada aqui hoje. E que eu quero que você saiba que você é uma profissional muito admirada por nós, a gente admira muito o seu trabalho. Obrigada. E que você continue mudando vidas, né? Amém. Porque a gente sabe que esse é o seu chamado, na verdade. A missão, né? A né? nutrição é o caminho pelo qual você constrói isso, e a gente vê que você faz isso com maestria, então é muito legal e ter a oportunidade de ter você aqui falando para as pessoas, e que às vezes você não muda a vida de forma tão direta, né, mas de formas indiretas, como com a oportunidade de estar levando informação para o público de casa. Então a gente agradece muito de coração que você tenha estado disponível para levar informação para as pessoas, e eu queria que você deixasse um recado para o público de casa, já que esse é o seu chamado, né, que você possa deixar um recadinho para o público, então. Então, vamos lá, gente. A gente aqui falou o tempo inteiro sobre saúde, sobre procurar o melhor caminho para poder resgatar, né, aquilo que por longos anos a indústria alimentícia nos tirou, né, que foi a comida de verdade. Então, aqui não vai nem um recado, vai um apelo, né, um apelo mesmo, né? Cuide da sua saúde, que é o seu bem mais precioso. A gente tem como a saúde nosso bem mais precioso. É muito mais importante do que um filho. Porque assim, se a gente não tiver saúde, quem que vai cuidar do nosso filho, né? Então não é ser egoísta, é ser inteligente. Então assim, cuide daquilo que é mais precioso em você, que é a sua saúde, né? Como que você vai cuidar? Como que você vai nortear isso na sua vida? Poxa, hoje em dia a gente tem os melhores caminhos para isso, né? Tá o nutricionista aqui à disposição. Se não tiver como pagar, tem como ir ao SUS, né? Se não tiver como ir ao SUS, hoje mesmo eu fui abordada por uma pessoa que ela sai muito de manhã de casa, alimenta um trabalho no outro e estava saindo agora do trabalho. Que horas que essa pessoa realmente vai cuidar da saúde dela? Mas hoje nós temos podcasts com nutricionistas, a gente tem YouTube com várias palestras com nutricionistas. Não é uma forma individualizada de tratamento, mas é o profissional que, de fato, vai falar a língua verdadeira da alimentação verdadeira e de qualidade. Então, assim, meu apelo hoje é: olhe para você. Sinta os seus sinais. O corpo da gente emite sinais, né? De que é hora para parar, que é hora para continuar, que é hora de procurar, né? Então, assim, cuidar da sua saúde em primeiro lugar. É um apelo. Sim.
É isso. Muito obrigada. Eu queria finalizar só falando uma coisa, que eu cheguei a ficar emocionada aqui. Ai, meu Deus. Eu vim morar em São Pedro porque eu tava adoecendo no Rio, né? Exatamente. E você foi uma das primeiras pessoas que me abraçou aqui pra me ajudar a cuidar da minha saúde. Então eu queria te agradecer do fundo do meu coração. O meu marido me falou uma frase uma vez. A gente fala que morreria pelos nossos filhos, né? Mas a gente viveria por eles? Essa é uma pergunta importante, assim. Isso é muito importante. É para refletir, né? É o apelo que a gente faz para as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que aprender a viver pelas pessoas e por nós, né? E aí, ele me perguntando isso, ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você aceitaria 1 milhão, né? Se te dessem 1 milhão, você aceitaria? Seria uma coisa legal? Seria, né? Pra grande maioria das pessoas, eu acho. Mas se pra você ter 1 milhão, você tivesse que não acordar no outro dia, você aceitaria 1 milhão? Possivelmente não, né? Então, quanto vale a sua vida? Né? Se você não aceitaria 1 milhão para não acordar no outro dia, então quanto vale a sua vida? Então esse seu apelo me lembra um pouco isso, assim. Exatamente. A nossa vida vale muito, a gente fala que morreria pelos nossos filhos, mas muitas vezes a gente não vive por eles, né? Verdade. Como assim? A gente não cuida da nossa saúde, a gente não acorda disposto, a gente não procura... Negligencia. Exatamente. Todos os dias isso. Exatamente. Então, eu queria te agradecer por ser essa pessoa. Oh, meu Deus. Obrigada. Eu sou só gratidão. Obrigada. Gratidão. Pessoal, muito obrigada. E estejam conosco, né, no próximo podcast. Exatamente. Um beijo. Beijo. Tchau.